Agradecer a todo mundo. Bom, então, boa noite, novamente. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da volta às aulas. Eu quero agradecer a todos os nossos convidados, doutora Helena Caride, doutor Abelardo, doutora Isabela, doutora Tânia, e que serão devidamente apresentadas. E nós temos hoje como moderador o doutor Ricardo Chaves, que prontamente aceitou o convite da SOPERJ para moderar esse tema tão importante. E eu quero dar boa noite a todos e agradecer também a presença de vocês aqui, dizer que a dinâmica desse evento de hoje será, primeiro, realmente uma aula expositiva da doutora Helena, seguida de comentários breves do doutor Abelardo, da doutora Isabela e da doutora Tânia, e depois nós vamos abrir para posicionamentos, né? Contamos aqui com a presidente da Câmara Técnica do CREMERG, a doutora Rafaela, que também vai falar, e vamos abrir para perguntas no chat, tá? É com muita alegria que eu estou aqui hoje, com essas pessoas maravilhosas, e mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite. Tá? E eu vou passar, e eu vou pedir para vocês, né, quem não estiver falando, desligar sempre a câmera, porque assim, e o microfone. O Diego, ele também tem o poder, né, que é o nosso secretário, ele consegue também fechar, mas eu vou pedir para vocês ficarem atentos a isso, tá bom? Então, mais uma vez, boa noite, eu vou passar a palavra para o Ricardo. Kátia, obrigado pelo convite. Nós temos uma responsabilidade enorme nesse momento da epidemia, desde a questão que nós estamos no front dos atendimentos, até por essa questão que se tornou uma questão enormemente relevante da decisão de volta às aulas. Você colocou muito bem, a nossa ideia é trazer o debate científico ao palco, ao cenário social que envolve essa vamos chamar de polêmica, abre ou não abre. Nosso objetivo aqui é suscitar a discussão, nosso objetivo aqui é formalizar o posicionamento dos pediatras em defesa do debate científico. Esse debate será gravado, então eu tenho certeza que ele será acessado por professores, por pais, por advogados, por juristas, por famílias. A gente quer que isso sirva de instrumento para que a gente possa, em nome da ciência, tomar decisões. A gente tem uma paralisação de aproximadamente 200 dias de atividades escolares. Isso está trazendo uma enorme quantidade de repercussões físicas, sociais, psíquicas, acadêmicas. A gente quer discutir isso. É hora de voltar? Como voltar? O que a ciência fala em torno dessa polêmica? E aí a gente tem essa mesa aqui, que eu concordo com você, maravilhosamente bem montada. Helena Caride, bióloga, trabalha na área de vacinas da Fiocruz, em Biomanguinhos, vai apresentar para a gente aspectos do que está de mais atual em volta da vacina, na discussão da vacina. Muitos falam que só voltam com vacina, por exemplo. Teremos vacina? Como será essa vacina? Vamos falar disso e sabemos da competência dela para falar disso. Doutor Abelardo, velho amigo da gente, conhecido, presidente do Comitê de Saúde Escolar, doutor Abelardo Baixo, tem uma importância fundamental, porque é um estudioso há muitos anos da relação medicina-escola, medicina-educação, pediatria-educação. Então, certamente o que ele tem a nos dizer será também bastante importante. Doutora Tânia Petraglia, presidente do Departamento de Doenças Infecciosas da nossa sociedade. Evidentemente, estamos diante de uma epidemia por um vírus, ela tem a sua contribuição. E doutora Isabela, presidente do Comitê de Vacinas, trabalha também com saúde escolar,
tenho acompanhado a doutora Isabela Balalé aí nas várias lives, tem sido a sua presença em nome dos pediatras, a sua contribuição em nome dos pediatras tem sido muito importante. A ideia é que a Helena fale 15 minutos, cada outro componente fale aproximadamente 5 minutos e a gente abre para o debate. A gente quer que esse debate seja vivo, sincero, honesto, científico, para que a gente se instrumentalize para também, nesse front, defender a saúde física e mental das crianças que a gente cuida, das famílias que a gente tem relação, do ensino público, do ensino privado, e que a gente possa, como só perde, praticar a nossa responsabilidade técnica, social, científica. Então, eu passo a palavra para a Helena, a gente vai contar o tempo, as perguntas serão feitas através do chat, a gente vai tentar organizar para que seja muito dinâmica. E, Kátia, obrigado pelo convite e a responsabilidade enorme de coordenar esse debate, e eu espero que ele seja muito frutífero para a sociedade. A gente está aqui pensando na sociedade. Bom, obrigada pela oportunidade para falar desse tema e dar a ideia, a gente fazer um overview aí do que está acontecendo em desenvolvimento de vacinas. Agradeço a presença de todos e todas e vou tentar acelerar porque a gente tem bastante informação sobre isso, já que o desenvolvimento de vacinas tem sido feito de uma forma acelerada. E eu gosto sempre de começar esse tema falando de uma linha do tempo inicial. Desde que a OMS foi alertada sobre os vários casos de pneumonias no dia 31 de dezembro de 2019, rapidamente esse vírus foi isolado e sequenciado. No dia 11 de janeiro, a sequência desse vírus foi publicada. No dia 31 de janeiro, já foi decretada uma emergência de saúde pública de importância internacional e dia 11 de março, declarada a pandemia. 5 dias depois, no dia 16 de março de 2020, já temos o primeiro candidato em fase clínica desenvolvido pela Moderna, para vocês verem como está acelerado esse desenvolvimento. Aqui a gente vê uma rota tradicional de desenvolvimento de vacinas, que a maioria de vocês já deve ter conhecimento, que vai desde a pesquisa, estudos em animais, até todas as fases clínicas e de implementação em farmacovigilância, onde a gente tem em paralelo também a produção dos lotes clínicos em BPF e os estudos de estabilidade, bem como o escalonamento dessa vacina e escalas de produção comercial. E nesse momento aí que entrou a pandemia, o desafio foi como acelerar isso de forma que o desenvolvimento de uma vacina viesse realmente a frear essa pandemia. E aí é muito importante mostrar que nenhuma das etapas de desenvolvimento de vacinas foi cortada ou cancelada ou pulada, como tem sido discutido em alguns momentos, mas que elas foram paralelizadas, de forma que a gente tem o desenvolvimento do que a gente chama em fast track. E que quando a gente estiver aqui na fase 3, mais ou menos, quando a gente tem a consistência e estatística nos resultados, a gente possa fazer o licenciamento de uso emergencial de uma vacina. Mas o desenvolvimento de vacinas trouxe várias incertezas e aspectos que devem ser discutidos, já que a doença e o conhecimento dela tem apenas alguns meses, né, de conhecimento. Então, a gente tem uma incerteza sobre o desenvolvimento e a manutenção da imunidade e essa possibilidade de reinfecção que impactam diretamente no desenvolvimento de uma vacina. As grandes empresas, elas assinaram acordos de parcerias ou compraram empresas, mas não buscaram desenvolvimento isolado. Isso tem vantagens e desvantagens. Apareceram muitas oportunidades de financiamento e aceleradores para que uma vacina chegasse logo ao mercado. E o que tem de destaque nesse desenvolvimento que eu vou mostrar mais à frente é o destaque para tecnologias inovadoras, ou seja, tecnologias de produtos que nunca foram licenciados. O desenvolvimento fast track, como eu mostrei, mas sem descuidar da segurança e um registro em caso de emergência, mas com um acompanhamento das agências regulatórias de forma constante, de forma
o tempo inteiro acompanhando esses resultados para garantir a segurança dessa vacina. Além disso, a gente tem que assegurar o acesso equitativo e uma escala global de maneira sustentável. E o que a gente tem hoje no cenário de desenvolvimento de vacinas? A gente tem 38 candidatos aqui em fase clínica, mas a gente tem muitos, 175 candidatos em fase pré-clínica, ou seja, existem vários estudos ainda em desenvolvimento em escala de bancada que em algum momento vão chegar aqui nessa fase de estudo clínico, e isso é importante para a gente abrir o máximo possível o leque de possibilidades. No cenário global mundial, então, a gente tem 38 candidatos em desenvolvimento, clínico já, isso aqui são dados do clinicaltrials.gov, que resultam em 185 estudos clínicos em andamento. No Brasil, o cenário são 7 estudos clínicos em andamento, um comandado aqui pela vacina da Universidade de Oxford e AstraZeneca, com 10 mil voluntários, previstos, incluídos nesse estudo. Um outro estudo clínico da vacina da Sinovac em colaboração com o Instituto Butantan, que vai envolver 9 mil voluntários. Estudos clínicos da Pfizer, uma colaboração da Pfizer com a BioNTech, onde envolve 1.000 voluntários. E, finalmente, da Johnson & Johnson, que entrou por último nesse desenvolvimento, com 7 mil voluntários previstos nos estudos clínicos. E o que chama atenção aí no desenvolvimento dessas vacinas são as diversas plataformas de desenvolvimento. Aqui vou falar apenas de vacinas não reposicionadas, vacinas específicas para os alvos, onde a gente tem desde rotas clássicas de desenvolvimento como vacinas inativadas, até rotas inovadoras como vacinas sintéticas e vacinas de vetores virais. E quando a gente olha a comparação entre essas diferentes vacinas, é importante a gente olhar as vantagens e desvantagens de cada uma delas, porque isso pode direcionar uma implementação e uma escolha até na escala de produção aqui no Brasil. Então, a gente tem rotas muito inovadoras, como rotas de desenvolvimento de vacinas usando ácidos nucleicos, no caso aqui, vacinas de RNA mensageiros e vacinas de DNA, que são as rotas, são rotas muito inovadoras, mas são vacinas de desenvolvimento muito rápido. Então, elas têm isso como vantagem, vide que a Moderna, que desenvolveu uma vacina de RNA mensageiro, chegou em poucos meses a um estudo clínico. São vacinas de RNA mensageiro, são consideradas seguras, porque elas não integram no genoma. As vacinas de DNA possuem um risco potencial, mas vacinas de DNA estão sendo testadas em diversos estudos clínicos e nunca mostraram essa questão de integração no genoma. Vacinas de DNA também são plataformas inovadoras, mas ela tem a grande vantagem de serem vacinas mais estáveis do que vacinas de RNA mensageiros, e isso tem um impacto direto na cadeia de frios, de entrega dessas vacinas. Existem desenvolvimentos de vacinas inativadas, são rotas clássicas de desenvolvimento de vacinas, mas elas têm como principal desvantagem aí o cultivo do vírus do SARS-CoV-2 em ambientes de nível de segurança NB3, que não são todos os laboratórios que têm esse nível de biossegurança, mas são teoricamente mais seguras, porque já são rotas clássicas de desenvolvimento e usam a partícula viral completa, o que pode gerar uma imunidade mais robusta, se a gente pensar em vacinas que só expressam a proteína S do SARS-CoV. Existem rotas aí de vetores virais, e aí a gente tem um destaque para os vetores virais de adenovírus. São rotas que têm como vantagem não precisarem de adjuvante, porque a própria partícula de adenovírus ela se comporta como um adjuvante e ela carrega para dentro da célula a mensagem de DNA da proteína S do SARS-CoV-2. Induz respostas imunes dependentes de células B e T, então são mais respostas bastante completas, além de gerar anticorpos neutralizantes em altos títulos, pelo que a gente tem acompanhado dos dados. Mas é uma plataforma inovadora e
existe toda uma discussão sobre a pré-imunidade ao vetor de adenovírus, porque adenovírus causa gripes comuns e muitas pessoas têm pré-imunidades a eles. Por isso que alguns desenvolvedores usam hoje adenovírus de chimpanzé, que são adenovírus muito raros de circulação entre humanos. E, finalmente, aí, plataformas de proteínas de subunidade, são plataformas também clássicas de desenvolvimento de vacinas. São plataformas bastante seguras. No entanto, como a gente só tem a subunidade da proteína S aí, muitas vezes você precisa de múltiplas doses para imunização e existe toda uma discussão sobre a duração da imunidade dessa vacina e de outras também. Passando rapidamente pelas empresas que estão desenvolvendo essas vacinas. Desculpem, mas aqui deu uma travada. Foi agora. Das vacinas de ácido nucleico, o desenvolvedor que está mais à frente, já com estudos clínicos de fase 3, é a Moderna, como eu já falei, foi ela que saiu na corrida na frente, mas a Pfizer vem logo atrás. Mas existem outros desenvolvedores que também estão desenvolvendo vacinas para ácidos nucleicos e com plataformas de RNA mensageiros, inclusive com autorreplicação, que aumentaria um pouco a resposta imune, como, por exemplo, a vacina desenvolvida pelo Imperial College. Está um pouco lento o sistema. Não estou conseguindo passar os slides. Vocês estão vendo os slides passando, não? Estamos vendo, parou no ácido ribonucleico. Não está passando. Você tem tempo, tranquilamente. Vou tentar com o mouse. Passou. Inativada agora. Bom, em relação a vacinas inativadas, vocês já devem ter ouvido falar bastante da Sinovac, que está em colaboração com o Butantan, que é uma das vacinas que está mais adiantada em estudo clínico de fase 3, e outros desenvolvedores, todos chineses, que também já chegaram à fase 3 de desenvolvimento. Em relação aos vetores virais, a gente tem aqui na frente, em fase 3, a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, mas temos também a CanSino, que é um desenvolvedor chinês, e a Gamaleya Institute, da Rússia, e também a Janssen. Todos esses desenvolvedores usam a rota de adenovírus como desenvolvimento de vacinas. Esse instituto está desenvolvendo uma vacina terapêutica e usa retrovírus para desenvolvimento. Vacinas de subunidade, a gente tem aqui já mais adiantadas em fase 2, aqui no Instituto de Microbiologia Chinês, e a Novavax aqui em fase 1 e 2, seguidos pela Sanofi e outros desenvolvedores, mais ainda numa fase ainda inicial de desenvolvimento. Mas existem já vacinas, digamos, pré-aprovadas, né? Ou seja, aprovadas, e eu botei aqui entre aspas, porque são aprovadas com uso limitado. E aí temos 5 vacinas aprovadas com esse uso limitado, 2 delas usando a plataforma de adenovírus. Temos a CanSino, que usa o adenovírus 5, e a Gamaleya, do Instituto Russo, que usa 2 adenovírus, o adenovírus 5 e o 26, usando uma tecnologia que a gente chama de Priming Boost, onde você faz a primeira vacinação com o adenovírus e a segunda vacinação com o segundo adenovírus. E as outras vacinas que tiveram uma aprovação para uso emergencial ou limitado foram vacinas chinesas, aqui a Sinovac, e 2 institutos da China, que desenvolveram também vacinas inativadas, e a diferença entre esses 2 institutos apenas é a cepa, mas a tecnologia é muito parecida. E que considerações que a gente tem que fazer quando a gente olha esses desenvolvimentos? Então, pode ser que as primeiras vacinas desenvolvidas não gerem uma imunidade que a gente chama de imunidade esterilizante, ou seja, elas tenham uma eficácia, não uma eficácia alta, uma eficácia limitada.
mas que inovações incrementais de vacinas de segunda e terceira geração, possam trazer uma imunidade estéril tão desejadas. Por exemplo, novas formas de delivery, como o spray nasal. A AstraZeneca ela tem uma vacina no mercado quadrivalente para influenza, que usa o spray nasal e que é interessante no caso do Covid e de doenças respiratórias, por despertar uma imunidade de mucosa. Estratégias de priming boost, novas formulações, por exemplo, com concentrações de antígenos mais altas ou adjuvantes, mas a gente tem que considerar também aí a cobertura versus o número de doses, que eu vou falar um pouco mais adiante. Temos que pensar sempre nesse desenvolvimento acelerado versus a segurança, porque eventos adversos graves, mais raros, eles só vão ser avaliados a longo prazo. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai conseguir avaliar esses eventos adversos. A gente tem que pensar muito na duração da imunidade, e aí doses de reforço, que isso impacta na disponibilidade de doses, e como aqui no Brasil a gente vai conviver com diferentes vacinas no campo. No caso, por exemplo, a adenovírus inativada, desenvolvidas pela AstraZeneca e pela Sinovac. E um aspecto muito discutido atualmente é o acesso equitativo e a sustentabilidade dessa produção dessas vacinas. Então, eu trago aqui um artigo que saiu na Nature recentemente, no dia 24 de agosto, onde ele mostra a disputa por doses de vacinas no mundo, né, onde ela mostra que a maioria dos desenvolvedores já digamos, vendeu as suas doses, já se comprometeu com a venda dessas doses, e a gente aqui tem um destaque para a AstraZeneca, Oxford, que tem uma capacidade declarada de 2,94 bilhões de doses de produção, mas que já comprometeu praticamente todas essas doses com diversos países, inclusive o Brasil. E aqui a gente tem outros desenvolvedores e embaixo as suas doses, as quais eles já comprometeram vendas e parcerias. Então, nessa corrida por uma vacina, a gente tem que pensar que, se a gente juntar todas as vacinas candidatas, se elas fossem hoje aprovadas, a gente teria em torno de 10 bilhões de doses sendo disponibilizadas até o final de 2021, de acordo com as estimativas dos fabricantes. No entanto, a maioria desses fabricantes eles se encontram nos Estados Unidos e na Europa, né? E o que é muito importante a gente levar em consideração é que essas suposições de número de capacidade de doses, elas estão baseadas em suposições, numa capacidade de escalonamento que, segundo os especialistas, é excessivamente otimista. Outra questão é que muitas dessas vacinas estão baseadas em tecnologias das quais nunca foram escalonadas, então ainda está se desenvolvendo a metodologia de escalonamento para chegar a esse número de doses declaradas, e que a maioria dos produtores preconizam no mínimo 2 doses para imunização. E a gente tem que também levar em consideração que o desenvolvimento tecnológico ele é considerado um funil, onde a gente começa com muitos compostos na boca desse funil, mas que poucos deles chegam ao sucesso do desenvolvimento. E a gente pode dizer que a taxa de sucesso de um fase 3 ela pode variar em 30% e 70%. Considerando isso, sim. Oi, desculpa interromper, só bota esse quadradinho que tá do Teams, do canto embaixo direito, por favor. Eu estou tentando mudar ele toda hora. Mas bem lá mais um pouquinho mais embaixo. Consegui fechar ele. Sumiu. Tá. Obrigado, doutora, sumiu. Obrigado, doutora. Então, aqui eu botei nesse quadrinho o quadro que a gente tem no cenário do Brasil. Então, a gente tem a vacina Shadox, que a gente chama de Shadox Covid-19, desenvolvida pela AstraZeneca, usando como plataforma adenovírus de chimpanzé. Os estudos clínicos estão sendo conduzidos pela Unifesp e pela Rede DOR, com em torno de 10 mil voluntários, com idades entre 18 e 69 anos. É muito importante a gente levar isso em consideração, porque o primeiro registro só poderá ser feito para essa faixa etária.
O produtor nacional vai ser Biomanguinhos, Fiocruz. As doses negociadas até o momento são 100 milhões de doses para 2021. E a nossa capacidade produtiva é em torno de 30 a 40 milhões de doses, depois que a gente fizer a transferência de tecnologia completa dessa vacina. A outra vacina que vai ser produzida aqui no Brasil é a Coronavac, que está sendo transferida para o Butantan pela Sinovac. É uma vacina de vírus inteiro inativado. Tem 9 mil voluntários sendo envolvidos no estudo clínico pelo Butantan, também todos com faixa etária acima de 18 anos. As doses negociadas também geram em torno de 100 milhões de doses e a capacidade declarada pelo Butantan é de 100 milhões de doses por ano. Mas temos outras vacinas sendo testadas aqui no Brasil, como eu já falei, a BioNTech e a Pfizer, testando uma vacina de RNA em 1.000 voluntários, também nessa faixa etária. E a Janssen, usando também a tecnologia de adenovírus, aí o adenovírus 26, com em torno de 7 mil voluntários também envolvidos nos estudos, todos acima de 18 anos. Mais recentemente, o Tecpar anunciou uma possível parceria aí com a Gamaleya, do Instituto Russo, para estudar essa vacina no Brasil, em torno de 10 mil voluntários, a vacina chamada de Sputnik V. Inicialmente, eles declaram aqui que ainda em discussão estão negociando 50 milhões de doses ainda para esse ano, mas ainda em discussão. Então, se a gente olhar aí o cenário de número de doses per capita, a gente vai olhar aqui o que a gente tem para o Brasil, ainda não chega a cobrir toda a nossa população, a gente tem menos de uma dose per capita. Então, a gente tem que pensar que, possivelmente, a gente não vai ter doses para todo mundo imediatamente, considerando, inclusive, aí nessa discussão de reabertura das escolas, que essas vacinas estão sendo testadas em públicos adultos, acima de 18 anos, que a cobertura vacinal vai ser dependente da eficácia dessa vacina, né? A duração da imunidade ainda é uma incógnita, a gente vai ter que estudar elas por ao longo do tempo para avaliar essa duração da imunidade, e isso vai impactar em doses de reforço. Será que a gente vai ter que fazer dose de reforço anualmente? E essa capacidade declarada vai atender essa dose anual? A gente vai ter que possivelmente definir grupos prioritários. E uma outra coisa que está sendo discutida entre os desenvolvedores é a cadeia de suprimentos, porque todos concorrerão pelos mesmos suprimentos para a produção dessa vacina. E a gente tem que garantir essa cadeia produtiva. Então, hoje a gente tem em torno de 7,7 bilhões de habitantes no mundo, sendo que mais da metade deles está em fase adulta. E no Brasil a gente tem 211 milhões de habitantes. Lembrando de novo daquela capacidade declarada de 10 bilhões de doses de vacinas, considerando que ainda estão em estágio de desenvolvimento, onde a gente tem muitas perguntas ainda em aberto. Então, era isso que eu tinha para mostrar como um panorama geral. Desculpem falar rápido, mas eram muitos dados. Agradeço a oportunidade, estou aberta aí para responder perguntas de vocês. Muito obrigado. A gente, certamente todos estarão aí anotando suas perguntas. Eu já fui no chat ali e já perguntaram se a discussão será somente de vacina. Eu já alerto que não será somente de vacina, evidentemente. Estamos contextualizando a discussão de vacina, até porque foi colocado na conta da vacina uma condição sine qua non para a volta, e a Helena colocou brilhantemente a condição real do que a gente pode esperar das vacinas. Quero passar a palavra ao colega Abelardo, como já apresentei anteriormente, presidente do Comitê de Saúde Escolar da nossa sociedade. 5 minutos, Abelardo, a gente, se precisar, te dá um toque aí ao final. Abelardo. Abrindo a câmera, só um minutinho. Estamos te vendo muito bem. Compartilhando, não? Não, ainda não. Só um momento.
Não tem problema. Não vou compartilhar o conteúdo. É um prazer estar aqui. É um assunto muito vivo na nosso dia a dia agora, o interesse pela educação, pela saúde, e é um prazer ter sido convocado pela Kátia Nogueira, estar junto de tantas pessoas especiais aqui. Eu gostaria de falar, vou falar rapidamente, para abrir espaço depois adiante. É importante a gente caracterizar a escola como um serviço essencial. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos dar prioridade à escola na frente, naturalmente, de outros setores do dia a dia. E a gente não tem tido essa oportunidade, já que em alguns locais o comércio tem tido esse tipo de vantagem sobre o grupo da educação. A escola exerce um papel de proteção e inserção social, é muito importante isso, exerce um papel de acolhimento e de apoio aos alunos, envolve-se com nutrição, saúde física e mental. Agora, temos os desafios que é de executar a comunicação intersetorial, a inclusão digital, que é importante que isso esteja disponível para todos, e a infraestrutura de saúde para atender os protocolos e também das escolas de poder executá-los. E a preocupação maior, principalmente do pessoal da educação, que é evitar a evasão. Os transportes têm um papel importante também, quando a gente pensa em reabrir as escolas. Temos vivido alguns desafios do burnout dos profissionais de saúde da educação, o burnout também parental, o estresse tóxico das crianças, quer dizer, isso tudo eu estou passando rapidamente para que a gente tenha oportunidade de discutir. Então, o principal objetivo é a criança, naturalmente, o adolescente, a família, a comunidade escolar, além dos professores e todos os envolvidos em fazer da escola um lugar de aprendizado, inclusão, cidadania. Essa nossa reunião é muito importante, porque vamos ter a oportunidade de ouvir a comunidade pediátrica também e ampliar essa discussão sobre o retorno às aulas e, é claro, tentar sempre pelo caminho mais sereno, evitando a judicialização. Tá bom? É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Abelardo. A gente vai construindo aí um raciocínio. Na medida que os palestrantes vão falando, temos uma ideia sobre a vacina. Estou entendendo que o Abelardo tentou dar um panorama aí de como que anda a saúde das crianças na fronteira com a escola, falando de burnout, de desgaste, de todo esse processo que crianças, famílias, professores, profissionais de saúde estamos todos passando. Vou passar a palavra à Tânia, como anteriormente falei, presidente aí do Departamento de Infectologia da nossa sociedade. Bem-vinda, Tânia. Boa noite, agradeço a Kátia o convite. Vou tentar compartilhar a tela. Eu perco a visão de vocês, mas eu acredito que tenha conseguido. Confirma, por favor? Não compartilhou a tela, doutora. Não? Ainda não. Bom, então não sei o que está acontecendo, porque é uma plataforma que eu estou familiarizada. Realmente não está permitindo, não. Então, da mesma forma, então, vou ficar sem compartilhar. Pronto, igual a Abelardo, você é solidária. Tem algo aqui que não permite compartilhamento. Bom, enfim. Qual é o cenário atual? O cenário atual que nós temos é praticamente todas as atividades liberadas e uma ampla... Abelardo, o senhor ativou a câmera, desculpa, doutora. A minha câmera está acionada. É o do doutor Abelardo. Bom, acho que compartilhou aqui, sim.
Espera aí, vamos ver. Foi? Agora Agora foi, doutora. Pronto, então tá. Melhor. Agora certinho, pode continuar, doutora, desculpe. Nada. Então, qual é o cenário que nós temos? Praticamente todas as atividades liberadas e uma ampla discussão em relação à volta às aulas. Então, gostaria de falar um pouco sobre a carga da doença nas crianças. Mundialmente, os casos da doença em crianças foi muito baixo comparativamente com as outras faixas etárias, inclusive os óbitos. No Brasil, é o mesmo cenário, as crianças com síndrome respiratória aguda grave compreendem em torno de 9.050 casos, dados do último boletim de hoje, e os óbitos em crianças e adolescentes no Brasil representam 0,7% de todos os óbitos. Então, diante dessa carga de doença baixa que nós detectamos no mundo inteiro e no país, precisamos pensar nas doenças secundárias, que o Abelardo já até expôs alguma coisa, ansiedade, depressão, agressividade dentro das casas. Nós temos que pensar na diversidade de nossas crianças, nós temos crianças de várias faixas socioeconômicas, crianças que ainda tenham condições financeiras razoáveis, mas moram em ambientes muito pequenos. Então, não é só pobreza, não é só restrição de acesso a bens materiais, mas também um outro universo, que é o universo de toda criança. As crianças, elas se encontram independente de situações socioeconômicas, elas se encontram nas brincadeiras, nas trocas, na afetividade. Então, isso tudo a gente está perdendo em relação às nossas crianças. E quantificar esses danos em nossas crianças, isso vai ser uma tarefa difícil e que nós só vamos descobrir depois. Então, quantificar esses danos e descobrir lá na frente o quanto nós prejudicamos as crianças com nossas hesitações e com a nossa, eu considero, inclusive, uma falta de coragem para poder avançar em relação a esse retorno à escola. Então, a maioria dos países abriram as escolas bem precocemente, bem mais do que o Brasil, já foi dito aí, mais de 200 dias sem aulas. E lembrando que dentro das escolas, as crianças elas constituem a maior população. No entanto, nós temos professores administrativos, pessoal de apoio, logística, enfim. Cada escola vai ter que trabalhar uma estratégia, poupar seus profissionais de risco, gerir essas questões da forma mais sábia e mais humana possível, com muita sensibilidade, de forma que amenize o sofrimento das pessoas que têm medo, mas também não deixem de abrir as portas para as nossas crianças e para as pessoas que desejam trabalhar e voltar a uma vida normal. Então, o que a gente espera é que tenhamos coragem para começar, que todos os cuidados sejam respeitados em relação à proteção a toda essa população, e eu reforço que são crianças, são professores administrativos, pessoal de apoio. Todas essas pessoas merecem um cuidado especial para que sua saúde seja preservada. Tudo com responsabilidade. Estratégia tem várias, estratégias híbridas, revezamento de dias, enfim, atividades extramuros, atividades fora da sala de aula, enfim, cada um dentro do seu espaço, dentro da sua realidade, vai encontrar a melhor maneira de fazer com que nossas crianças voltem a um mundo, se não normal, mais próximo do normal e que diminui esse impacto desfavorável na saúde das nossas crianças. Então, esse é o recado do nosso departamento de infectologia. Eu agradeço aí a vocês e estou pronta aí para a discussão. Muito obrigada, vou descompartilhar. Espero que tenha falado em 5 minutos. Alô, Tânia, muito obrigado aí pela sua participação. Só vou tentar aqui, em menos de 1 minuto, deixar aí a estrutura. Alguém com o microfone aberto, por favor. Diego, vê se você consegue desligar, por favor. Eu estou verificando aqui. Parou. Era da doutora Isabela. Oi. São crianças, gente, são crianças. São crianças em casa, né, Tânia? Crianças em casa. Eu acho, Tânia, a sua colocação muito relevante
no que toca ao aspecto que muitos professores precisam entender e a gente, com muito cuidado, precisa informá-los. Os aspectos relacionados à morbimortalidade da comunidade escolar, principalmente os alunos, mas, evidentemente, os professores, funcionários, que você pontuou muito bem. E também eu estou entendendo como que você vai pontuando os danos, a morbidade paralela que se cria com o não entendimento dessas questões tão objetivamente técnicas colocadas, com um perfil tão baixo de mortalidade, de adoecimento, de transmissibilidade. Então, vamos construindo essa ideia para enriquecer o nosso debate. Eu vou passar a palavra à doutora Isabela Balalé, a nossa representante do Comitê de Vacinas, e que, como eu disse anteriormente, também está relacionado, tem uma experiência muito grande com saúde escolar. Isabela, a palavra está com você. Bom, boa noite todo mundo. Obrigada, Ricardo, Tânia e Abelardo. Foi ótimo ouvir vocês antes, me inspirou. Obrigada, Kátia, por essa oportunidade e parabéns pela iniciativa da gente estar aqui, esse grupo discutindo. Abelardo e Tânia desenharam o cenário, né, e os motivos que levam à nossa preocupação de ver nossas crianças e adolescentes fora da escola. E eu vou tentar acrescentar a isso o como fazer, né? Desde maio, as escolas, pelo menos eu venho trabalhando com escolas no sentido de prepará-las para a abertura, a volta às aulas. É importante lembrar que a volta às aulas não vai ser uma volta à normalidade. E é muito importante, até pela questão aí psicológica, que essas crianças e adolescentes estão já enfrentando tantos medos, tantas ansiedades. Então, a volta às aulas ela precisa ser muito bem preparada pela escola, nesse momento à distância, quando isso é possível, pelas famílias e principalmente por nós, que podemos dar um suporte nesse sentido, fazendo que essas crianças, esses adolescentes voltem e entendam essas restrições que vão ser, infelizmente, necessárias. Então, do ponto de vista de protocolo sanitário, nossa, existe uma gama de protocolos, felizmente, todos muito semelhantes, algumas recomendações diferentes. A gente tem a escola pública e a escola privada nesse movimento, a própria prefeitura aqui no Rio de Janeiro, e acredito que em outros municípios também, tem seus protocolos para cada segmento da educação, levando em consideração as faixas etárias, obviamente, e fez treinamentos com escolas públicas e privadas juntas, no sentido da inclusão, né, do entendimento desses protocolos. E nos fundamentos desses protocolos, o que tem em comum é o distanciamento social, que vai ter que ser muito bem trabalhado. E aí teve escola que me perguntou se uma criança pequena estiver chorando, pedindo colo, querendo dar a mão, pode? Pode. Vai ser necessário um bom senso nesse distanciamento. Não é possível negar um colo para uma criança. E aí a gente vem com situações, tá? E na educação infantil, né? Na creche, os bebês, como é que fica? Vai ter que trocar de roupa? Vai ter que usar avental? Então, para cada situação dessa, a gente vai ter que ajudar no entendimento e conhecer esses protocolos que estão publicados. E, é claro, distanciamento, uso de máscaras. A Organização Mundial de Saúde fez uma publicação dizendo que menores de 6 anos não precisariam usar máscaras. Quando a gente diz aqui, a Sociedade de Pediatria, inclusive depois da afirmação da Organização Mundial de Saúde, reforçou que, na nossa situação, usaremos máscaras entre 2 e 6 anos, sempre com bom senso, entendendo essa criança e suas dificuldades. E tem o meu quarto fundamento, vacinação. Nossas coberturas, não posso deixar, nossas coberturas vacinais estão entre 30% e
60%, dependendo do estado. Quando olha o Brasil, a gente tem coberturas vacinais para as vacinas nos menores de 2 anos abaixo de 60% em quase todas. Aliás, em todas, inclusive BCG. O retorno às aulas é desejado e necessário. E a cobertura vacinal é aquilo que vai permitir que o cenário não seja mais ainda difícil, porque, como já falaram aqui, as nossas crianças têm NKP causas para síndrome gripais, passando inclusive pelo próprio sarampo, que com o confinamento já foi causa de mais de 7 mil casos de sarampo no Brasil, sendo que 20% aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, todo esforço nosso, e aí eu digo, é um esforço que precisa ser proativo. Precisamos buscar aqueles pacientes que não estão frequentando o consultório, ou por causa da pandemia, ou por causa da faixa etária, enfim, buscar ativamente essas crianças para que cobertura vacinal mais Covid, isso pode ser um cenário muito mais grave do que a Covid. E eu fecho dizendo que não é a nossa realidade, mas um estudo publicado no Lancet mostrou que, para cada criança que morre de Covid na África, e não pense assim, na África, mas aqui não vai acontecer. A diferença entre a África e aqui são as coberturas vacinais. Sem coberturas vacinais, aqui também pode acontecer. Então, para cada criança que morre de Covid na África, 84 morrem de doenças imunopreveníveis. Não vamos deixar que essa seja uma realidade no Brasil. Não sei se falei no meu tempo, mas a gente vai ter muito espaço aí para debate. Obrigada. Falou sim. Obrigado, Isabela. A gente também vai ao longo das apresentações, construindo, começa a ver também aí o aparecimento das questões da saúde escolar e das questões ligadas ao ensino público, que é algo que nos preocupa também muito. Temos aproximadamente 550 mil crianças da rede pública sem escola, sem sair dos seus territórios, das suas comunidades. Isso é outro aspecto também que nos preocupa demais. Queria passar a palavra à doutora Rafaela Leal, também em nome da SOPERJ e em nome da Câmara Técnica do CREMERGE. Rafaela, você tem 5 minutos. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigada, boa noite. Bem, o que eu quero falar a gente tem que... Todas as situações colocadas foram relevantes. A nossa grande questão que culminou a SOPERJ, todos nós estarmos aqui, foi uma liminar de um juiz, em que ele colocou como condição sine qua non a existência de vacinas para a volta às aulas. Isso se tornou um embate jurídico que parece que não vai ter fim, até por questões políticas que a gente tem esse ano e todos nós conhecemos. A gente tem que lembrar, Manaus, nós temos um exemplo no nosso país, que tem escola pública tão com uma qualidade igual ou talvez até com mais dificuldades do que a nossa, que estamos na capital, que foi Manaus, que reabriu, tomou coragem, reabriu em julho, e em 2 meses não foi registrado casos comprovados de contaminação de Covid dentro do ambiente escolar. Manaus seguiu todos os protocolos internacionais de distanciamento, abriu primeiro a particular, que entra na questão do da segunda liminar, né, que foi do desembargador, perdão, em que ele fala que a gente não pode abrir primeiro particular para puxar a pública, que teriam que abrir ambas ao mesmo tempo. Mas Manaus tem que ser o nosso grande exemplo. Manaus abriu primeiro a escola particular, com isso viu que não aumentou a curva, que nós não tivemos outra onda, e depois Manaus abriu a escola pública e continua com os casos estáveis, os professores não tiveram contaminação dentro da escola, respeitando todas as normas. Escola é mais do que lugar de aprender, escola é lugar de conviver. A gente está falando de criança grande, ok, a plasticidade cerebral já está formada, mas os menores eles estão no momento que é fundamental esse convívio e essa formação neuronal. A gente tem que formar seres pensantes. É isso que eu queria colocar para a gente refletir. Não sei se foi no tempo, mas tentei ser bem rápida.
Super no tempo. Muito obrigado. Super no tempo, Rafaela. Muito. A gente está vendo aqui no chat começar a aparecer perguntas. A gente está com aproximadamente 100 pediatras aí aqui na participação, que eu acho bastante interessante. Eu estou vendo aqui nos grupos aqui participação de vários colegas. Já tem perguntas. Eu pergunto se tem algum colega ouvindo que deseja tomar a palavra, ou eu posso passar para organizar algumas perguntas que já vêm aparecendo. Algum colega gostaria de falar? Antes de passar para as perguntas, Ricardo, eu gostaria de pedir para a doutora e professora Patrícia Barreto que gentilmente, generosamente, junto com a Lívia, cedeu o documento para a Soperj, para nós divulgarmos essa discussão, para começarmos essa discussão. E isso aqui foi também uma mola propulsora para a sociedade prestar atenção nessa questão. As crianças entrarem na prioridade, a educação entrar na prioridade. Né? Então, assim, eu gostaria muito que a Patrícia falasse um pouquinho para a gente do documento, o que a motivou e as ideias e os estudos que ela tem feito. Bom, Patrícia, prazer ouvir você. Eu acho que você não vai negar alguns minutos aí dividir com a gente alguns minutos do seu conhecimento e explicar um pouquinho aí da sua, junto com a Lívia Esteves, o que vocês, a motivação, a construção do documento que teve uma repercussão aí muito bacana no cenário dessa discussão. Você está nos ouvindo? Estou ouvindo. Estão me ouvindo todos? Sim. Bem, em primeiro lugar, eu sou pediatra, né? Eu conversei esse final de semana e quando, de todo o meu envolvimento em relação à Covid-19, desde o início do processo, o meu compromisso, independentemente da minha área de atuação em pneumologia pediátrica, é lembrar que eu sou pediatra, é lembrar que eu fiz 25 anos de formada, e desde o meu 4º ano eu pago a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu sou afiliada, inclusive orientada pelo professor Azor, que foi meu professor. Então, eu acho que isso é importante, todos nós aqui somos pediatras com área de atuação em alguma especialidade. Então, isso me motivou. Nós estamos na primeira pandemia do mundo completamente digitalizado, concordam? Eu acho que sim. Dentro dessa primeira pandemia, no mundo completamente digitalizado, as informações elas chegam para a gente praticamente no mesmo segundo que elas estão acontecendo. E, sem dúvida nenhuma, a via digital, o mundo digital, a utilização dos recursos de mídia, como esse que a gente está utilizando agora, como outros recursos, como o Facebook, o Instagram, eles são sendo utilizados por nós, por vários colegas, vários projetos de pesquisa, utilizam essa via como um instrumento metodológico para divulgação do fruto do conteúdo dos estudos e das pesquisas. Em relação à pandemia da Covid-19, não foi diferente. Nós temos vários grupos em outros estados, vários pediatras, clínicos, o grupo de vários, inclusive, médicos, profissionais de saúde, reunindo a multidisciplinaridade, que estabeleceram projetos e que utilizaram esses recursos de mídia como divulgação. Logo no início, eu fui convidada por 3 outras colegas, também pediatras de formação, com área de atuação, para participar de um projeto onde o fruto dos nossos estudos, que já estava acontecendo, de uma forma entre nós, a gente utilizasse ele para divulgação para a comunidade. Exatamente para chamar as pessoas, atrair as pessoas para que elas buscassem uma informação científica de qualidade e fugissem das fake news, das pós-verdades, que, na verdade, tem um poder de atração muito grande, porque normalmente vem com uma carga de notícia ruim, uma carga apelativa muito grande. Baseado nisso, a gente vem estudando, e aí, ao nosso grupo, se juntou uma pessoa que vinha estudando especificamente há muitos meses
esse padrão de comportamento da Covid em criança e da questão do retorno escolar, que foi a Lívia. Ela despertou no nosso grupo o interesse por começar lá atrás, já desde final de março, início de abril, a estudar esse tema, e a gente começou a monitorar o que estava saindo nesse sentido. Bom, fruto disso, a gente leu evidências, e essas evidências elas vêm se constituindo em resumos que a gente vem publicando e utilizando a mídia digital e o resumo com os amigos, os pequenos grupos que a gente participa, exatamente para poder divulgar o fruto desses estudos, quando nós somos surpreendidas por uma medida judicial que interrompia o retorno da escola, e aí baseado em uma situação que não era e não será uma realidade, não só para a população adulta, como também para a população pediátrica, como a doutora Elaine brilhantemente falou e introduziu esse tema, exatamente para a gente contextualizar o motivo da nossa tristeza, da nossa frustração, quando a gente nada, e aí a gente entende que vem uma medida judicial atrelando a imunização ao retorno escolar. A gente sabe que a população pediátrica não é alvo das pesquisas relacionadas a nenhuma das imunizações, nenhuma das vacinas estabelecidas, e mesmo quando essas vacinas estiverem disponíveis, não será o corpo docente e administrativo na sua integralidade que vai receber a vacina, visto que até à luz do meu conhecimento, eu até coloquei essa pergunta para a doutora Elaine, a população adulta que será candidata a inicialmente ser imunizada não será a população adulta universal. Terão escalonamentos de população prioritária, que eu acho que a minha pergunta é exatamente essa, voltada para a doutora Elaine, e aí, fruto dessa nossa frustração, nós escrevemos esse documento, a protagonização do texto foi da Lívia, eu fiz considerações para ajudá-la, é um texto que a gente vem desenvolvendo há um tempo, ele vem desenvolvendo há um mês, fruto do nosso sentimento, tá? Nós não dizemos no documento quando é para voltar, nós não dizemos como tem que se voltar, a gente chama atenção à luz do conhecimento, e foi muito bom, a Lívia disse para mim depois, ela falou, é como se a gente estivesse levantando a bola para começar o jogo, para que os nossos professores, os profissionais de excelência, a SOPERJ, e aí a gente agradece publicamente a SOPERJ ter dado ouvido a nosso documento, que procurou ser o mais ético, o mais acolhedor possível. A gente, a todo momento, quem ouve nosso discurso, a gente quer, o discurso tem que ser de acolhimento. Acolhimento das famílias, acolhimento da criança, acolhimento do docente, acolhimento do profissional administrativo, acolhimento da comunidade do entorno dessas escolas. Parece difícil, muita gente vai dizer que é impossível, mas as evidências científicas do que está acontecendo lá fora mostram que é possível. Algumas pessoas falaram para a gente, vocês estão trazendo para a mesa de discussão estudos que estão acontecendo em países com nível de desenvolvimento diferente dos nossos, mas se vocês forem ler esses artigos com calma, se vocês forem ler nos detalhes, eles estão passando pelas mesmas dificuldades que a gente. Então, nós temos escolas nos Estados Unidos que não têm material de higiene, nós temos população, mesmo nesses países mais desenvolvidos, que estão em situação de vulnerabilidade. Então, é baseado nisso que a gente está chamando vocês, nossos professores, muitos dos quais estão aqui, para essa discussão. Então, eu quero agradecer muito, e eu acho que o melhor é agora a gente passar para os nossos debatedores. Muito obrigado, Patrícia. Queria aproveitar somente a sua dica para acrescentar algumas questões relativas à situação epidemiológica hoje na cidade do Rio de Janeiro. A SOPERJ está fundamentalmente centrada, essa gravação, esse debate, certamente irá repercutir nacionalmente, mas só para pontuar alguns aspectos epidemiológicos que a gente precisa trazer à luz hoje. Hoje nós estamos com a epidemia aqui na cidade do Rio de Janeiro em franco descenso. Evidente que isso não justifica a gente tomar atitudes de aglomeração, de irresponsabilidade, mas nós temos índices de transmissões, famoso R0, menores que 1, que varia, mas
mas marcadamente menor que 1, temos um número menor de doentes graves, temos um número maior de leitos disponíveis, não temos uma condição de colapso do serviço de saúde, seja público, seja privado. Então, nós temos condições epidemiológicas também de, em nome da epidemiologia, pontuar essa discussão, referenciar esse nosso debate em cima também dessa condição hoje, na cidade, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente promove e participa desse debate. Você falou muito bem, Patrícia, eu sei que a Lívia está nos ouvindo aqui, eu pergunto a ela se ela quer complementar alguma coisa, se ela quer aumentar em conteúdo o que você falou. Lívia, você gostaria de falar 3 minutos, 5 minutos, relatar alguma evidência, dar uma boa noite, para enriquecer o nosso debate? Sim, está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá. Bem-vinda, Lívia. Muito prazer estar aqui, muito obrigado pelas referências. Realmente suscitou em mim uma curiosidade, como na época de faculdade, sabe? Quando você vai conhecendo coisa nova e aquilo relacionado à criança. Então, veio para a gente lá da China que crianças tinham uma viral muito alta, tal qual adulto, e que não faziam sintomas. Então, cuidado com os avós, cuidado com as pessoas de risco, porque as crianças não vão mostrar, mas vão transmitir, né? Então, as crianças seriam as grandes vilãs da epidemia, e isso faria todo sentido, porque virose respiratória e criança está falando com o grupo, né? A gente conhece vários vírus sazonais que a criança é a primeira a adoecer. A escola é o cenário do adoecimento das crianças, né? Então, por que não o novo coronavírus? Eu entendo quando os pais e professores e pessoas que são leigos ouvem a gente falar em retorno escolar, na pandemia de uma virose respiratória, e não sabe de onde vieram esses médicos, por quê, né? E aí eu gostaria mesmo de contextualizar os estudos iniciais e alguns estudozinhos. Tem tempo? Posso falar? Tem sim, a gente. Se você falar. Pode falar sim, você só tá pipocando um pouquinho a sua conexão, mas pode falar. Então, calma aí, vou tirar o Wi-Fi. Voltei? A Kátia voltou, você deve voltar, a gente está te ouvindo. Tá. Então, teve um caso ícone que muitas pessoas devem conhecer, que são dos Alpes franceses, onde um grupo de ingleses se encontraram e um inglês passou para outros 11, né? E foram 12 contaminados pelo novo coronavírus em fevereiro. E uma menina de 9 anos também se contaminou e ela simplesmente ela frequentou 3 escolas nesse período da viagem e um curso de esqui. E aí o grupo adoeceu, passou para outras pessoas e quando foram parar nos hospitais na França, eles viram que era o novo coronavírus, SARS-CoV-2. E aí eles viram que aquela menina estava positiva e foram atrás de onde ela circulou. E 112 contactantes, crianças, e ninguém pegou. Então aquilo foi diferente, porque os adultos, 11 pegaram, né, dos contactantes ali e fora outros depois, e 112 crianças ficaram com aquela menina num contato moderado e não se contaminaram. Aí, depois disso, vieram alguns outros estudos ainda da era antes do lockdown, né? E um outro estudo famoso foi um estudo australiano, onde eles viram, do momento da pandemia para trás, que 9 adultos e 9 crianças frequentaram escolas na Austrália, infectados pelo novo coronavírus. E aí eles foram ver dos contactantes como é que tinha sido isso, né? Então, foram 735 alunos e 128 staffs, né? Entre professores e colaboradores. E eles acharam apenas 2 outros possíveis casos em crianças de possível contaminação secundária. E aí começou a levantar aquela dúvida, será que a criança não é a transmissora assintomática que se imaginava? E aí, daí, veio essa vontade de ler tudo que saía para podermos chegar a alguma conclusão. E realmente a reabertura
escolar nos outros países que foram se seguindo. A Noruega, por exemplo, a Suécia, baseado nesses estudos, né, e alguns outros, optou por não fechar escolas até 16 anos, e Noruega, Dinamarca, voltaram precocemente, já desde abril, e escolheram as crianças menores, baseados nessa epidemiologia favorável, de quanto menor a criança, maior a dificuldade em ela se infectar e maior a dificuldade em transmitir, né? E quanto maior a criança, mais o comportamento dela se parece com o do adulto. E o retorno escolar na Europa, na Ásia, na Inglaterra, que foi um país que também foi bastante atingido e que teve uma condução da epidemia um pouco mais conturbada do que outros países da Europa. E esse retorno ele tem se mostrado como quando você sai do pico da epidemia ou quando você não está em ascensão, né? Na verdade, a escola ela absorve muito mais a comunidade do que ela leva para a comunidade o risco de incremento da epidemia, né? E a taxa de transmissão secundária, né, nesse retorno escolar, na maior parte das experiências, desde que as medidas de mitigação sejam respeitadas, ela tem sido baixa, tanto para professores quanto para alunos. Mas, marcadamente, tem um estudo em Singapura muito interessante, em que uma criança de 12 anos adoece na escola. Eles rastreiam todo mundo, já era com as medidas de mitigação e ninguém pegou. Beleza. Depois, uma criança de 5 anos adoece na escola. Eles rastreiam também os contactantes, ninguém pegou. Depois, um adulto de uma pré-escola adoece. Outros 15 pegam e eles levam para casa, mas 11 pegam. Então, o grande ensinamento é que a interação adulto-adulto nas escolas ela é mais importante do que adulto-criança, ou criança-adulto, ou criança-criança. E isso se repetiu na Coreia do Sul, na Inglaterra, em outros vários exemplos de reabertura. Então, é interessante para o gestor e para o professor saber que o adulto, às vezes, você dá a aula com muita concentração, assim como os médicos faziam o plantão com muita concentração para não se contaminar, e na hora do cafezinho, na hora do almoço, na hora de atender um telefone, você se contaminava, né, como médico. E isso também pode ser alvo de atuação para prevenir a infecção entre professores e colaboradores da escola. Então, os ensinamentos que o respeito às regras de mitigação ele deve ocorrer. Quanto maior a taxa de transmissão na comunidade, mais rígidas devem ser as medidas de mitigação dentro da escola. A escola reflete muito do que acontece na comunidade, né? Mas eu acho que o principal, estudo após estudo, é que não há risco zero, como nenhum cenário social, né? Mas que as escolas não têm sido grandes disseminadoras do vírus internamente, mas que as medidas de mitigação são necessárias e a interação adulto-adulto é a mais importante de ser observada, tá? Os casos em que houve surtos escolares, você vai ver, houve alguma falha, tá? Então, acho que isso é o mais importante. Lívia, muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou chamar de volta os nossos colegas debatedores. A gente tem uma discussão da situação epidemiológica, tem a situação do cenário da criança como desenvolvedor, como um spreader do vírus. A gente está ouvindo aqui coisas bastante importantes. Eu queria chamar de volta o doutor Abelardo para ele uma pergunta que surgiu aqui, porque nós estamos muito preocupados com a situação do ensino público e eu, particularmente, gostaria muito, muito, muito delicadamente de chamar os professores. Se essa live mais tarde, se esse debate mais tarde pela gravação for ouvido pelos professores, eu peço aos professores que nos escutem, que nos chamem para o debate. Eu peço aos professores que convoquem a SOPERJ para suas reuniões, para que a gente possa interagir, ensino, medicina, educação, escola, para que a gente possa, através das evidências, especialmente aos professores do ensino público, responsável por aproximadamente 550 mil crianças no nosso estado que estão sem escola. Abelardo, você acha que a escola pública tem condição de montar ações de mitigação para que o vírus
não seja propagado e para que a volta às escolas seja feita com segurança para alunos, professores e funcionários? Eu entendo que, diante dos protocolos, com certeza, elas têm essa condição. Inclusive, existe um dado interessante, que esse período que a escola está fechada, houve uma economia de despesas significativa, o que justificaria ter disponibilidade para investir em material de proteção individual. Então, esses equipamentos, né, de proteção individual. Então, eu acho, existe até uma expectativa de tentar transformar esse período que não ocorreram despesas maiores, andaram dando realmente algumas ideias a respeito de se comprar, até mobilizando a sociedade, uma rede de internet que pudesse, de alguma forma, equiparar a escola pública à privada. E eu acho que a escola, ela tendo a boa vontade, com certeza, com orientação, essa intersetoriedade, né, que é necessária da saúde com a educação, é capaz de absorver esse momento e efetivamente realizar essa tarefa. Uma coisa importante que eu gostaria de lembrar aqui é que está havendo um dano muito significativo para a educação infantil. A criança pequena, principalmente a criança abaixo de 5 anos, ela precisa brincar. E o brincar faz com que ela construa experiências de tocar, ouvir, imaginar, imitar, e isso, a ausência e o tipo de comportamento remoto que ela tem sido exposta, né, não atende às necessidades dessa criança. Os problemas emocionais, comportamentais, atraso no desenvolvimento, a volta de atitudes que ela já tinha superado, quer dizer, eu acho que o momento, o dano é muito significativo, tanto na parte cognitiva quanto na parte motora. Agora, isso associado, naturalmente, a um conjunto de outros fatores. Crianças que moram com muitos familiares, espaço físico pequeno, violência, entre outras tantas razões. Então, isso, eu acho que se a escola entender que, ao fazer determinadas exigências em cima dos protocolos que já estão aí, são protocolos não só da saúde, são protocolos também do setor de educação. Então, eu acho que é uma questão de querer, é preciso ter coragem. Sem isso, a gente não vai poder caminhar. É um extremo. Aqui no Brasil, nós temos uma coisa interessante. Por exemplo, quando você analisa os vários estados, cada estado está pleiteando uma idade diferente de reinício das aulas. Alguns priorizam justamente a educação infantil, outros priorizam os alunos próximos ao Enem. Isso é uma questão de discussão no âmbito da educação, mas para ver como as realidades são distintas. Às vezes, no mesmo estado, numa mesma cidade, nós temos uma desigualdade muito grande, e eu acho que o retorno vai trazer um ganho absurdo para essas crianças, principalmente da escola pública. Então, um pouco mais de boa vontade, muitas das coisas já existiam antes da pandemia, são pré-pandemia. Então, eu acho que nós estamos precisando, isso me remete muito ao tempo da TRO. Quem tem mais tempo de formado sabe disso, como foi aquele movimento da terapia de reidratação oral e quão maravilhoso foi aquilo até hoje nos nossos tempos. Isso já tem mais de 30 anos. Então, eu acho que está no momento
da gente invocar realmente a educação junto com a saúde, junto com o serviço social, e que, na verdade, esses setores, esses segmentos é que devem, na verdade, decidir o que fazer com as escolas, e não judicializar e não ficar à mercê de uma decisão que é questionável. Muito obrigado, Abelardo. Muito obrigado. Eu queria convidar a Tânia a responder uma pergunta relacionada à seguinte questão: qual é o impacto do ponto de vista infeccioso, epidemiológico, que as escolas fechadas representam na disseminação do vírus ou na contenção dos vírus? O que representa hoje, diante de praias lotadas, shoppings abertos, cabeleireiros abertos, o transporte público praticamente 100% funcionando e, infelizmente, muito apertado? O que representa hoje a escola ficar fechada na contenção da epidemia, relacionando isso hoje com os aspectos epidemiológicos atuais, especialmente da cidade do Rio de Janeiro? É perigoso para um professor sair da sua casa em isolamento e ir trabalhar? É perigoso uma criança se deslocar para uma escola e assistir aula com as condições de mitigação que a gente já amplamente discutiu? Bom, Ricardo, sinceramente, eu não entendo por que esse ônus recaiu sobre a escola, né? Na verdade, esse medo recaiu na escola. Todas as atividades implicam em pessoas circulando, pessoas pegando transporte, pessoas voltando para suas casas. Então, no comércio, na atividade terciária, na questão de bens e serviços, enfim, todas as atividades produtivas, você vai ter pessoas circulando e voltando para casa. Eu incluo a escola nesse cenário. Agora, o que eu acho importante é o seguinte: qual o diferencial da escola, se você pensar na escola com uma criança, a maior população dentro da escola? Primeiro, baixa carga de doença. A Lívia falou muito bem, todos os trabalhos mostraram que os grandes transmissores dentro do ambiente escolar foi mais de adulto para adulto do que de criança para criança e de criança para adulto. Inclusive, saiu um trabalho antes da Austrália, que uma taxa de ataque secundário de 0,5% em escola, numa população de 1.800.000 crianças e idades escolares. Idade escolar. Então, eu não entendo por que a criança, a escola, está sendo penalizada se todos os setores da sociedade estão praticamente liberados. Então, o impacto que vai ter da escola voltar vai ser um impacto que qualquer outra atividade poderia acarretar voltando também, principalmente que está tudo liberado. Você vai levar a criança para a praia, vai estar lá, está aglomerado, a criança está no meio. Enfim, e na escola, sinceramente, eu acredito no bom senso, tanto da escola pública quanto da privada. Eu acho que as pessoas vão trabalhar com responsabilidade, já amadureceram as necessidades, o comportamento, enfim, eu sou altamente otimista e confio na capacidade de discernimento de todos, tanto da pública e da privada. Eu não consigo fazer muita diferença. Vai começar pela privada? Tudo bem, mas a pública também tem que voltar. Então, eu sou a favor da volta universal. Muito obrigado, Helena. Eu queria fazer uma pergunta à Helena, que brilhantemente falou de vacinas. Pelo que você falou, Helena, os trials de vacina não estão incorporando crianças nos seus experimentos, né? O que a gente pode esperar, dado otimisticamente, a gente tem que ver a vacina, a gente tem que muito delicadamente, muito respeitosamente informar ao desembargador, ao juiz, à justiça, qual é o papel de fato que a vacina vai desempenhar e que ela está desempenhando na condução da epidemia. Mas quando a gente aqui discute criança, o que você diz para a gente em relação à vacinação de crianças? O que a gente pode esperar? A vacina não está sendo testada em criança. Criança será um objeto prioritário de aplicação das vacinas quando elas forem liberadas.
A gente pode referenciar todo o movimento, no caso de retorno à escola, baseado na existência de uma vacina? Esse tem sido também um ponto muito crucial para a gente se posicionar e, no nosso caso aqui, num debate tão sincero, tão técnico, tão afetivo, instrumentalizar a justiça a tomar decisões com bases científicas. O que você pode falar disso para a gente, Helena? Então, no primeiro momento, as vacinas estão sendo testadas em adultos, até porque os efeitos da doença, né, os sintomas da doença, a gravidade da doença é pior em adultos e principalmente em idosos, né? Então, a escolha foi para testar em populações adultas no primeiro momento. Acredito que, até estava procurando aqui rapidamente para ver se já tem trials envolvendo crianças, não deu tempo. Acredito que num segundo momento os desenvolvedores vão testar em grupos infantis, mas considerando tudo aquilo que eu falei, número de doses, a velocidade em que a vacina tem que ser desenvolvida, o foco agora é adultos. E aí o papel importante seria na vacinação, por exemplo, dos professores, que poderiam ser os mais afetados em algum surto dentro de uma escola, né? E aí, assim, até me perguntaram sobre grupos prioritários, a gente não tem resposta ainda sobre isso. Provavelmente o PNI só deve definir isso depois que alguma vacina for registrada, mas o que eu já ouvi do Ministério e algumas pessoas falando é que possivelmente seguiríamos os grupos prioritários que é usado para vacina de influenza, que inclui professores, idosos, que faz sentido, né, para a Covid também. Agora, o que eu falo para a escola do meu filho, que também está nessa discussão, abrimos, não abrimos, mães dizendo, só quero que meu filho volte depois que tem a vacina. Eu falei, não pensem em vacina para as crianças antes de 2022, porque a não ser que a gente tenha assim, tudo muito, muito positivo, todas essas vacinas em desenvolvimento sendo registradas, o que seria assim um evento bastante raro, a gente não vai ter vacina universal para todo mundo, incluindo crianças, antes dessa época, possivelmente. Mas é uma bola de cristal ainda, a gente não consegue ter todas as respostas. Obrigado, Helena. Isabela, eu queria deixar essa bola no alto aí da vacina. Eu queria que a gente pudesse ouvir de você o que pode representar e de que maneira a gente pode linkar o retorno às aulas à melhoria do calendário vacinal. Nós estamos, nesse momento, no Brasil, com uma taxa muito baixa de vacinação na infância. Nunca esteve tão baixa. E a gente está com doenças infecciosas rolando, estamos um surto em direção à epidemia de sarampo, por exemplo, entre outras razões, também por uma baixa de vacinação. O que você pode falar para a gente? A gente queria te ouvir mais sobre isso, porque isso tem uma relevância para a saúde das crianças muito grande. Então, Ricardo, eu acho, aliás, é certo que a flexibilização, ela já mostrou, quer dizer, com a flexibilização, algum aumento da procura por vacinas. E, sem dúvida nenhuma, com a volta às aulas, pode permitir, sim, né, essas crianças começando a sair de casa, não só crianças, adolescentes, é muito provável que isso vá favorecer aí essa outra grande questão. Então, as nossas crianças e adolescentes, estão em riscos de violência domiciliar, ou estão em risco de questões de saúde, né, saúde mental, entre tantas outras situações, mas há o risco de retorno da poliomielite. Eu vou lembrar a todos que o vírus da poliomielite, todo mundo sabe, óbvio, não foi eliminado do planeta. Temos ainda 2 países com pólio selvagem, mas a grande maioria dos casos de poliomielite no mundo não são causados pelo vírus da polio selvagem,
são causadas por vírus que a gente chama de vírus, são os vírus vacinais que circulam no ambiente, e a gente sabe que essa circulação de vírus vacinais foi muito importante para a eliminação da polio. A gente sabe que era baixo, mas o risco, né, da polio oral causar poliomielite existia, era pelo menos 1 a cada 1.200.000 doses aplicadas. Hoje, a tendência no mundo inteiro é não usar mais, a recomendação da OMS é não usar mais a polio oral. O Brasil mantém a vacina polio oral para o reforço, para quê? Para que essas crianças possam, pelo menos, estar protegidas, né, com a vacina inativada. Em outubro, teremos uma campanha de vacinação, de atualização dos calendários do Ministério da Saúde, e, junto com ela, a vacinação com a vacina polio oral para aquelas crianças não vacinadas. Portanto, baixa cobertura para polio significa mais do que um risco de uma pessoa de fora vir de um país endêmico e trazer a polio, mas o risco da gente ter polio vacinal. Então, para vocês terem uma ideia, dos 700 casos nos últimos 12 meses registrados no mundo, mais de 500 foi polio vacinal e não polio selvagem. E se eu tiver tempo, Ricardo, eu queria dar uma contribuição em relação a essa questão da judicialização. Posso falar? Claro, claro. Eu achei ótimo essa liminar da Justiça do Trabalho, que colocou essa situação, né, de determinar a volta às aulas, a vacinação, quando a gente, como a Helena falou bem, não teremos vacina para todos, e crianças e professores, muito pouco provável, inclusive os professores, depois a gente até discute, mas não serão os público-alvo no primeiro momento. Mas essa liminar, claro, eu gostei, porque ela trouxe à tona isso, é por isso que a gente está aqui. Mas eu queria... Essa liminar já caiu no dia seguinte, e era só ler a liminar, pelo menos a gente que está envolvido com tudo isso desde maio, era só ler a liminar para entender que ela ia cair, porque ela era realmente muito sem embasamento, né? Mas o que a gente vive hoje, o motivo de não estarmos com a volta às aulas, inclusive foi republicado agora, depois da queda dessa liminar que proibia e depois desproibiu, e etc. e tal, é uma decisão judiciária do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que diz que no Rio de Janeiro, capital, as aulas não podem voltar. Eu tenho participado, inclusive participei de reuniões com sindicatos dos professores, reuniões com sindicatos das escolas, prefeito, vigilância sanitária. Queria parabenizar o trabalho da vigilância sanitária, eles estão firmes, eles estão trabalhando, os protocolos deles existem há muito tempo, trabalhando pela volta às aulas, e nessa decisão do Judiciário do Estado do Rio, considera que a cidade do Rio tem que provar que não há risco. Então, assim, né, é claro que a gente tem que ter uma situação epidemiológica favorável, que tudo indica a gente tem, com tudo isso que Tânia e todos falaram aqui, e coloca também a questão porque no primeiro momento as escolas privadas iam abrir e a escola pública não ia abrir. Então, eu defendo e acho que a SOPERJ pode entrar de uma forma formal, gostou? Nessa situação, desde 6 de agosto está decidido isso pelo Judiciário, não houve nenhum movimento, apesar de recursos da Prefeitura aqui no Rio, da demonstração dos números. Essa definição chama a sociedade para discussão, então eu acho que a gente entra nisso tudo. É bom ver a SOPERJ envolvida nesse vai e vem de decisões. E, no meu entender, escola pública e privada deve voltar, desde que se sintam preparadas para isso. A única diferença do que eu vou dizer com o que Tânia disse, eu defendo muito,
e tive reuniões com a educação aqui no Rio, defendendo também essa possibilidade. Países lá fora iniciaram gradualmente. Aqui a gente fala em gradual, quer dizer, parte dos alunos em casa, parte dos alunos na escola, etc. Mas a escola pode ter o direito de dizer: eu estou pronta, e iniciar, seja pública ou privada. Como eu já falei aqui, a gente tem muita escola pública preparada e muita escola privada preparada. O importante é abrir com segurança. Então, a gente não precisa abrir tudo no mesmo dia ou tudo na mesma semana. A gente pode, sim, dar o tempo que aquelas que precisem de tempo, enfim, ajudá-las nisso tudo, mas fazer esse movimento de abertura das escolas. Eu acho que a SOPERJ deve buscar entender essa decisão judiciária e o quanto a gente pode dar o nosso parecer formal para essa situação. Obrigada, Ricardo, pelo espaço roubado. Não, é um prazer, Isabela, ouvir você e a sua contribuição. Kátia, nossa presidente, eu estou vendo você aqui na tela, nós estamos com 1h52 de debate. Eu tenho a impressão que ele está muito rico para não perder a energia nem o conteúdo, a gente possa pensar em finalizá-lo com 2 horas de debate, para que, inclusive, ele possa ser revisto e replicado e não fique muito longo, para que ele possa servir como um instrumento de replicação desse conhecimento tão lindamente dividido aqui entre os palestrantes, entre você, entre a nossa plateia virtual que está nos ouvindo. Eu não sei se você concorda, e eu queria fazer uma provocação a você, Kátia. Eu acho que a SOPERJ está aí brilhantemente desempenhando um papel que eu diria assim de vanguarda. Eu não sei o que está havendo nos outros estados, eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha carioca, ao mesmo tempo que nós não merecemos tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós não merecemos não ter governador, não ter secretário, nós não merecemos tantas prisões, a gente não merece isso. E a gente tem uma responsabilidade para defender a saúde das crianças, especialmente no ensino público, muito grande. A minha provocação, Kátia, é que você, em nome da SOPERJ, se você topa, abrisse a SOPERJ como um polo catalisador dessa discussão, frente aos professores, frente ao judiciário, frente à sociedade. Olha que riqueza foi esse debate. Estamos com uma situação epidemiológica em descenso, temos ciência na mitigação de como evitar a transmissão, sabemos cuidar de criança. O espectro epidemiológico das crianças, aproximadamente 0,7% adoece, a taxa de mortalidade é muito baixa. Com todo respeito, eu não quero que nenhuma criança morra, eu não quero que nenhum adulto morra, mas a nossa taxa de mortalidade é muito baixa, e no paralelo nós estamos vendo uma potencial evasão da saúde escolar, nós estamos vendo as crianças num cenário de violência, nós estamos vendo a criança no cenário de privação de alimentação, nós estamos vendo as crianças com alteração de sono, de obesidade, de uso de tela. Esse preço está muito caro para as crianças. E nós também podemos dizer que a SOPERJ tem o que dizer aos professores, tem o que dizer que também eu entendo perfeitamente o medo, o susto, mas a gente também foi para o covidário, né, Kátia? A gente foi para o CTI trabalhar, a gente também não sabia usar EPI bem, a gente não sabia como lidar com o vírus, a gente adoeceu, nós trabalhamos no mesmo hospital, a nossa unidade adoeceu, em mais de 55% dos nossos colegas e funcionários adoeceram, e a gente está aprendendo a cuidar. A SOPERJ, eu acho que tem condição de coordenar isso. Você topa, Kátia, você topa catalisar, botar a SOPERJ em defesa, não dos pediatras, mas também dos pediatras, como você faz muito bem, mas da saúde das crianças. São 200 dias sem aula, e nós não somos irresponsáveis. Nós estamos vendo aqui como que a gente estuda, como que todos os membros aqui se prepararam para enfrentar a epidemia, seguem estudando. Queria ouvir você já numa perspectiva de terminar esse debate. Bom, muito obrigada a todos e obrigada aí pelas suas palavras. Realmente, a SOPERJ, ela não podia se calar, né?
Bom, primeiro a gente não queria deixar nenhuma criança para trás, a gente entende, como a Isabela falou aqui, a gente entende que a escola pública e a escola privada tem que voltar, cada uma com a sua capacidade, cada uma escola podendo voltar ou não, então isso aí seria caso a caso, né? A gente entende também que há um sofrimento muito grande. Uma das coisas que me fez fazer essa publicação no sábado foi ouvir de uma mãe assim, eu não contei ainda para minha filha de 7 anos que segunda-feira ela não vai na escola. Ela arrumou a mochilinha dela toda. Como eu vou contar para ela que ela não vai à escola segunda-feira? Então, assim, ninguém está preocupado com a cabecinha dessa criança que já teve perdas, que está ouvindo morte todo dia, mas ela quer voltar para a escola. Aí volta, não volta. Então, as crianças estão recebendo um estresse tóxico muito grande, né? O Abelardo já deu aulas sobre isso, já falou sobre isso. Qualquer pediatra, tanto da rede privada e da pública, está vendo as crianças ansiosas, obesas, as crianças agressivas, algumas crianças que tiveram involução no seu marco de desenvolvimento. Então, assim, é muito angustiante. E pensar assim, eu e Isabela, nós frequentamos algumas reuniões, tanto do Estado quanto do município, em relação à volta às aulas, mas esse movimento desde maio, junho, nós já estamos em setembro. Então, assim, por que não voltarmos? Como você muito bem falou, Ricardo, nós, quando fomos pegos pela epidemia, nós médicos, nós nos paramentamos, nós não sabíamos como usar a EPI, muitas vezes essa contaminação, nós frequentamos o mesmo serviço, quantos colegas se contaminaram, né? Quantos colegas, a gente sabe várias histórias até de perdas, por não saber nesse primeiro momento como agir, e agora a gente teve tempo para aprender, a gente está conhecendo um pouco mais a doença, né? Então, assim, obrigada aí por ter nos chamado, né? A SOPERJ realmente, ela quer colaborar o máximo que ela pode. A doutora Helena trouxe, assim, informações importantíssimas, assim, a gente não pode se basear na vacina para voltar, esquece isso, então isso aí não, pula isso e vamos fazer o que a gente tem para fazer, o nosso dever de casa é seguir as normas técnicas. A Fiocruz lançou um documento maravilhoso sobre como equipar as escolas, a Sociedade Brasileira de Pediatria está para lançar também, vamos nos guiar, vamos conversar. Tânia, nós estamos acompanhando aqui, sim, os índices epidemiológicos. Ninguém aqui é inconsequente. Então, assim, se tiver segunda onda, nós estaremos atentos. Então, a SOPERJ vai ser a primeira a dizer, olha, então, aqui a gente para. Mas, então, enquanto isso não está acontecendo, no momento atual, a gente tem que ter essa discussão e a ideia é que, tendo o ambiente favorável, nós voltaremos às aulas. Então, assim, muito obrigada a todos. Rafaela, por estar aqui, a Câmara Técnica do CREMERJ está sempre de portas abertas para nós, para essa discussão. Eu acho que o CREMERJ também tem que estar junto com a gente, não é só a SOPERJ sozinha, né? A CREMERJ também junto com a gente. E todos vocês aí, pediatras, eu peço que falem com os seus clientes, seus pacientes, mães, não repassem fake news, não repassem vídeos, áudios, sem saber a procedência. Existe uma série de notícias falsas, não passem isso. Na dúvida, entra no site da SOPERJ, entra nas mídias sociais da SOPERJ, fale com seu pediatra, sabe? E são informações, assim, muito importantes que nós temos a dar para vocês. Tá? Eu queria agora... uma rodada com os nossos convidados aí para fazer o fechamento, tá? E te agradecer imensamente também, porque conduziu brilhantemente. Eu quero agradecer imensamente a generosidade da Patrícia Barreto, da Lívia Esteves, por ter isso, assim, foi realmente um start muito importante para nós, para realmente movimentar essa discussão que é muito importante. E olha só, eu sou professora, eu tenho professora na família, várias,
e nós queremos acolher vocês. A gente não está assim, a gente não quer politizar esse discurso. A gente quer a educação para as nossas crianças. É isso. Kátia, então, muito obrigado. Eu vou, para não ficar longa, eu vou repetir aí a ordem, pedindo que cada um conclua mais ou menos em 3 minutos. Vou manter a mesma ordem. Então, Helena, que falou brilhantemente de vacina, você quer deixar algum comentário em 3 minutos aí para instrumentalizar essa discussão aí do que toca ao nosso fechamento? Só queria agradecer a oportunidade de participar desse debate super importante e dizer que a Fiocruz está empenhada em trazer a vacina para o Brasil e trazer a produção nacional, de forma que a gente tenha a nossa produção e garanta doses para a população brasileira. Mas isso é um par e passo, a gente já começou a trabalhar dia e noite, mas a gente tem uma curva de aprendizado e de transferência que ainda vai levar um tempo. Mas só passar esse recadinho que a gente está empenhado e vamos trazer, sim, uma vacina para a nossa população. Obrigada. Obrigado. Doutor Abelardo, mais ou menos 3 minutos aí para a sua 3 minutos, vamos lá. Eu gostaria de lembrar que nós temos 6 documentos no site da SOPERJ. Esses documentos mexem com a parte de saúde e de educação, que nós temos dentro do departamento médicos que são professores também, que são pedagogos também, e esse material, de março para cá, nós temos praticamente, na verdade, foi um documento por mês, tá? E eu gostaria de lembrar aqui, o acolhimento é tudo para o escolar, a gente não vai estar preocupado com conteúdo, eu acho que a gente tem que estar disponível para poder auxiliar, ajudar os professores, estar junto, discutir com eles, tirar as dúvidas deles, né? Então, é o nosso papel enquanto profissionais, é o nosso papel enquanto se transita como cidadão. É isso que eu gostaria de lembrar e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Abelardo. Tânia Petraglia, 3 minutos para suas conclusões, por favor, Tânia. Bem rápido. Bom, na verdade, Ricardo, a mensagem que eu gostaria de deixar é que nós pediatras, nós estamos preocupados com a saúde das crianças. A saúde da criança vai além de Covid, é Covid mais muitas outras coisas. Então, nós queremos nossas crianças com saúde, vacinadas, prontas para voltar dentro de uma normalidade que não é tão normal, mas pelo menos com uma qualidade de vida melhor. E eu quero deixar também bem claro que eu tenho muita confiança, tanto na escola pública quanto na privada. Vocês até nem sabem, mas eu trabalhei muito com saúde escolar durante muitos anos na escola pública. Então, eu confio na capacidade da escola pública em superar dificuldades. Foram muitos meses sem gastos com material de limpeza e tudo. Eu sei que eles vão se reinventar, eu sei que eles vão fazer o melhor para que eles zelem pela segurança de todos. Então, voltemos da melhor forma, escalonando, com estratégias diferentes, mas que a escola possa oferecer alguma coisa para as nossas crianças. Então, é isso. E conclamo os pediatras para apoiarem essa ideia e apoiarem as famílias e as instituições que procurem para poder ajudar nessa etapa de retorno escolar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Tânia. Isabela, 3 minutos. Então, é isso. Nós, pediatras, defendemos a saúde das nossas crianças, nossos adolescentes. Eles precisam desse retorno às aulas por todas as questões que já colocamos aqui. Mas eu acho também importante, que já foi feito, mas só reforçar a inclusão da segurança do professor. O professor precisa ser informado, precisa melhor informado de que não são as crianças que colocam esses professores em risco. Na realidade, a flexibilização e os adultos circulando na cidade é que sim poderiam trazer um risco não para as crianças e não para os professores. Então, por que não priorizar a educação? Mais uma vez, a educação não foi priorizada. Abrimos shoppings, praias,
como foi falado aqui, as crianças estão na praia, já virou post de WhatsApp, né? Que a criança que pergunta, mãe, eu vou para a escola segunda-feira? Não, minha filha, é muito perigoso. E isso é uma discussão entre mãe e filho na praia. Então, é preciso que realmente a gente abrace, como pediatra, essa causa em prol das nossas crianças e adolescentes e que a gente dê a segurança necessária para esse profissional da educação, não são só os professores, é tanta gente que trabalha numa escola, para que eles entendam que as crianças, de maneira nenhuma, colocam eles em risco. Obrigada, Ricardo. Sim, olha só, e quando eu digo política, é política partidária, tá? Estarmos aqui é um ato político, sim, mas em prol realmente das crianças. E eu quero dizer mais que eu também tenho uma outra militância que é a das emergências pediátricas, e dizer que a criança que está na praia, o número de casos de afogamentos é imenso, né? Num final de semana aqui na Barra, nesse último, teve vários resgates de crianças, entendeu? Na praia. Então, assim, eu quero realmente agradecer a todos. Muito obrigada mais uma vez, Ricardo. Vou passar a palavra para você fechar realmente, nosso moderador, auxílio luxuoso. E eu quero dizer aqui que a SOPERJ vai continuar com esses debates, e nós iremos também lançar os nossos próprios documentos, vamos disponibilizar o documento da SBP assim que estiver pronto, e vocês podem contar conosco. Tá? Pediatras, vamos seguir nessa linha, protegendo nossas crianças. E educação, né? Priorizar. Tem que colocar a educação como prioridade, gente. Não tem como. Educação como um todo, a escola como um todo. A escola é um lugar de proteção para a criança. Crianças estão sofrendo violência em casa. Há uma série de questões, né? Então, vamos estar juntos nessa. A gente Obrigada. Queria, antes de finalizar, também ouvir a Rafaela, a doutora Rafaela, para fazer suas considerações. 3 minutos, Rafaela. Obrigada, Ricardo. Espero ser breve. Primeiro, agradecer a SOPERJ. Tenho muito orgulho da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Acho que foi uma das primeiras sociedades que teve a coragem de sair do muro e se posicionar em um tema tão polêmico em meio à pandemia. Eu acho que está na hora, em fevereiro foi a hora da gente fechar, em fevereiro, março foi a hora da gente fechar. Agora está na hora da gente começar a abrir as nossas cabeças e cobrar, não só, não tentar só conscientizar professores, mas a gente tem que pensar que a gente vai ter que começar a cobrar dos nossos governantes. Nossas crianças adoeceram mentalmente, nossos pais adoeceram mentalmente, o índice de suicídio tem aumentado absurdamente, violência doméstica, acidentes domésticos, afogamentos e tudo de ruim que a gente tinha, entre aspas, sob controle. Então, está na hora da gente dar um passo à frente, sim, como pediatras, e pensar na educação, em cobrar dos políticos e a quem as autoridades sanitárias competentes, como será o programa de saúde mental para as pessoas que estão com burnout, para essas crianças que estão deprimidas, com estresse pós-traumático pelo confinamento. Então, eu parabenizo a discussão e acho que é muito mais... A gente tem um caminho muito longo pela frente, mas fico muito orgulhosa de estar aqui, de nós vermos tantos colegas bons dispostos a estarem nessa luta com a gente, né? Muito obrigado, Rafaela. Então, nós estamos aqui com aproximadamente 2 horas e 10 minutos de debate. Eu acho que foi bastante conciso, eu acho que foi bastante técnico, acho que conseguimos botar com a mesma relevância o ensino público, o ensino privado, acho que conseguimos chamar a atenção da iatrogenia, da morbidade desse confinamento tão prolongado e do fechamento de escolas. A gente está conseguindo identificar que a nossa população vulnerável precisa da nossa ajuda. Estamos nos disponibilizando aos professores a ter uma discussão técnica com eles, com seus representantes, com as suas entidades. Estamos nos disponibilizando com o judiciário para que não transforme questões tão técnicas e de tanta relevância numa disputa judicial. E estamos nos disponibilizando a
dividir todas essas evidências com os colegas pediatras. Temos muitos artigos coletados, temos muitos protocolos de mitigação, estamos fazendo o nosso papel para que a gente passe por esse desastre que não é brasileiro, talvez aqui esteja muito pior por uma série de questões que não são ligadas à discussão dessa live, dessa atividade virtual, mas a gente está no front, né, Kátia? A sociedade está desempenhando o papel de responsabilidade que a gente tem no cenário. Criança é um indicador social para qualquer entendimento do que se passa no país, e a gente trabalha com criança. E a gente quer dizer também não só com as crianças, com os professores, com as famílias, com os pais. Estamos disponibilizando o nosso conhecimento, a nossa dedicação profissional a melhorar essa situação. Muito obrigado, Kátia, pela confiança em conduzir esse debate. Muito obrigado a todos os palestrantes pelo alto nível de colaboração técnica, as colegas que vieram aqui colaborar, especialmente a Patrícia e a Lívia, que conseguiram elaborar tão bem, tão brilhantemente um documento que a SOPERJ usou aí para ajudar no seu posicionamento. Eu tô entendendo que a Kátia quer bater uma foto da tela, vamos esperar em um minutinho, só para a gente concluir. Já agradecer a todos que participaram também ouvindo e fazendo perguntas. Muito obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer também o Diego, que está aqui nas carrapetas aí da nossa tela, do nosso áudio. Muito obrigada, Diego. As pessoas elogiam bastante a SOPERJ, mas assim, por trás da SOPERJ tem 3 pessoas maravilhosas que são os nossos secretários, que são incansáveis. Então, eu quero agradecer aqui em nome da minha diretoria, que também é especial, né? Tudo que eu penso, tudo que eu já penso, eles já estão me ajudando, fazendo. Patrícia também, muito obrigada, Lívia, obrigada a todos. Patrícia, abre a sua câmera que a gente vai abrir, vai te fotografar aqui. Queria que vocês abrissem mais um pouquinho. Cadê mais? A minha diretoria, quem se vê alguém mais aí? Acho que todos que tiver. Pronto. Não, já tem umas fotinhos aqui. Mais uma. Kátia, está faltando a Lívia. Pois é, Lívia tinha aparecido, mas sumiu. A doutora Ana Tereza também está também. Ana Tereza, pois doutora Ana Tereza. Lívia apareceu. Maria Marta, Cláudio, tem um monte de gente aí. Maria Marta tá. Roberto, Luana. Doutor Joel também está. Sim. Olha aí. Aê! Alegria. Então, muito obrigada novamente. Agora a gente vai curtir nossas famílias também. Boa noite a todos. Obrigado, doutor. Obrigado. Excelente. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigada.